Só lembrando que esse conteúdo tem no livro de vocês, tá? Então, quantidade de calor latente. O que é o calor latente? Como sabemos, né, nas mudanças de estados físicos, a temperatura ela fica inalterada quando ocorrem essas mudanças de estado. Então, naturalmente verificamos que a quantidade de calor que é necessário para alterar a fase depende somente da massa. Então, a massa ela é muito importante no estudo de quantidade de calor latente e do tipo de substância, tá? A quantidade de calor latente que um corpo ou um fluido recebe ou cede nas transições entre fases depende de dois fatores, tá? Quais são esses fatores? Então, aqui nós temos dois fatores, né, que dependem da quantidade de calor latente de um corpo. Qual o primeiro fator? A massa, que é a massa da substância, e o L, que é o calor latente de mudanças de fases, tá? O L significa calor latente de mudanças de fase. A expressão matemática para a gente calcular esse calor latente, nós vamos ter essa aqui, ó, que QL é igual a M vezes L, em que QL é o calor latente, M é a massa e L é o calor latente de mudanças de fase. Não, QL é o calor, M é a massa e L é a constante de calor latente. Bom, galera, então nós temos o Q, que é o calor, M é a massa e L é o calor latente de mudanças de fases, tá? Quais são as mudanças de fases? Então nós temos as mudanças de fase sólido, líquido e gasoso. Do sólido para o líquido ocorre a fusão, do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, a liquefação. Do líquido para o sólido tem uma solidificação, tá? E do líquido para o sólido temos a sublimação. E do sólido para o gasoso, alguns livros didáticos já traz como ressublimação, tá? Então, ou seja, esse processo do sólido para o líquido é um processo endotérmico, pois a substância recebe calor. E do gasoso para o sólido é um processo exotérmico, ele libera calor para o meio.